Você consegue imaginar construir uma casa sólida e acolhedora sem se endividar ou depender de empreiteiros caros? Os Amish conseguem fazer isso o tempo todo. Casas completas por menos de $60 mil, com métodos simples, inteligentes e atemporais que superam os modernos. Enquanto todos calculam custos e honorários, eles agem de forma diferente, usando técnicas comunitárias, materiais estratégicos e design funcional, demonstrando que construir bem não requer complicações nem despesas exorbitantes. Construção de celeiro. Seu segredo reside em algo que aperfeiçoaram ao longo dos séculos. O trabalho comunitário organizado, conhecido como barn raising ou levantamento de celeiro, embora também se aplique a casas. Quando alguém precisa de uma nova moradia, a notícia se espalha rapidamente pela comunidade. Antes que você perceba, dezenas de pessoas aparecem ao amanhecer, prontas para trabalhar. E não estamos falando de apenas alguns vizinhos dando uma mão. São famílias inteiras. Desde adolescentes que sabem manejar um martelo até avós com mais de 60 anos de experiência em carpintaria, cada pessoa tem um papel definido. Alguns cuidam da estrutura pesada, outros do telhado, e sempre há pessoas na cozinha para alimentar todos ao longo do dia. O valor da colaboração comunitária. A beleza deste sistema vai além da economia de dinheiro. Com 20 ou 30 pessoas trabalhando juntas, tarefas que normalmente levariam semanas são concluídas em dias. Uma base que uma pequena equipe levaria uma semana para terminar é concluída em um único dia com mãos suficientes ajudando. Mas o que torna essa abordagem realmente brilhante é a experiência que cada indivíduo traz. O ferreiro conhece o trabalho com metais, o carpinteiro local domina a madeira e alguém que já construiu 3 casas pode detectar problemas antes que se tornem custosos. É como ter uma equipe de especialistas, mas trabalhando de graça. Os Amish transformaram a construção de casas no máximo potluck comunitário. Em vez de trazer caçarolas, todos trazem suas habilidades. A coordenação necessária é impressionante. Alguém organiza os materiais, planeja o cronograma de trabalho e garante que cada pessoa saiba o que deve fazer. Eles aperfeiçoaram esse sistema ao longo de gerações, sabendo exatamente quantas pessoas são necessárias para cada tarefa e quando cada fase da construção deve acontecer. Essa abordagem também gera um senso de orgulho e propriedade que não se obtém com empreiteiros contratados. Quando seus vizinhos ajudam a construir sua casa, estão investidos em que ela seja bem feita. Eles viverão por perto e verão a casa todos os dias. Por isso querem que ela dure e pareça excelente. Além disso, a economia de tempo torna esse método inestimável. O que normalmente leva meses com uma pequena equipe pode ser concluído em semanas. Os Amish costumam montar toda uma estrutura em apenas alguns dias, algo que uma equipe convencional demoraria muito mais para alcançar. Design eficiente e funcional. Embora a mão de obra comunitária seja essencial, a outra metade do segredo está no design da casa. A maioria das pessoas se encanta por tetos altos, molduras complexas e corredores intermináveis. Os Amish fazem exatamente o contrário. Uma regra básica rege suas casas. Se não tem um propósito claro, não deve estar no design. Sem espaços desperdiçados nem cômodos decorativos só para impressionar, suas casas são retangulares, de 1 ou 2 andares, com plantas simples que fazem sentido desde o primeiro passo dentro da porta. O telhado conta toda a história. Enquanto as casas modernas apresentam telhados complexos, com múltiplos picos e exigências de mão de obra especializada, os Amish limitam-se a telhados de 2 águas ou de uma única inclinação. A simplicidade não só economiza dinheiro, mas também tempo. Menos cortes, instalação mais rápida de materiais e menos erros custosos. A planta aproveita cada metro quadrado. Em vez de corredores longos que não agregam valor, os espaços se conectam diretamente. A cozinha flui para a sala, os quartos são posicionados de forma lógica e o armazenamento é integrado ao design. Os interiores carecem de características complexas. Não há tetos ornamentados, móveis embutidos nem escadas elaboradas.
As paredes são retas, os cantos quadrados e tudo tem uma função prática. Janelas e luz natural. A colocação de janelas segue a mesma lógica. São posicionadas para oferecer luz natural e ventilação onde é necessário, não para criar um efeito dramático. Isso reduz custos ao utilizar tamanhos padrão, mais fáceis de instalar. Cada elemento simples de design reduz despesas de materiais e tempo de construção. Uma casa Amish é como um terno bem feito. Fica bonita porque tudo se encaixa, não porque tem botões ou enfeites desnecessários. Pagando em dinheiro. Outro fator-chave é o financiamento. Os bancos adoram projetos de construção, cheios de juros e comissões. Os Amish, por outro lado, pagam tudo em dinheiro. Anos antes de colocarem o primeiro prego, economizam cada centavo até cobrir todos os materiais sem dever nada a ninguém. Isso lhes permite negociar melhor os preços e comprar no atacado, evitando sobrecustos e restrições de empréstimos. Evitam a burocracia e a papelada, concentrando-se unicamente em construir. Materiais recuperados e reciclados. Os Amish também aproveitam materiais de segunda mão. A madeira de celeiros antigos, janelas e portas de edifícios demolidos se transformam em elementos funcionais e esteticamente únicos. Cada tábua reciclada requer inspeção, limpeza e, às vezes, um lixamento, mas reduz os custos entre 25% e 40%. Os materiais antigos costumam ser de maior qualidade. Madeira de crescimento lento, mais densa e resistente que a moderna, além de ter caráter e durabilidade. Sistemas sem eletricidade. Muitas casas modernas dependem de complexos sistemas elétricos que aumentam os custos significativamente. Os Amish prescindem deles. Aproveitam a luz natural, lâmpadas a óleo e sistemas de iluminação a gás ou bateria quando necessário. Isso elimina riscos de incêndio, reparos caros e dependência de serviços públicos. A economia de energia e a autonomia são enormes. Fundações inteligentes. Escavar um porão completo pode ser caro e complicado. Os Amish preferem fundações de laje ou espaços de acesso reduzidos, suficientes para tubulações e manutenção, sem escavar metros de profundidade. As lajes distribuem o peso uniformemente, oferecem estabilidade, eliminam problemas de umidade e permitem que a construção avance muito mais rápido. Além disso, ajudam a conservar o calor em climas frios, especialmente quando combinadas com fogões a lenha. Fundamentos práticos e eficientes. A diferença de custo entre uma laje e um porão completo pode ser enorme. Escavar para um porão requer maquinário pesado, operadores qualificados e muito tempo. Em contrapartida, a fundação tipo laje necessita de ferramentas básicas, um pouco de cascalho e caminhões de concreto. A mão de obra envolvida em escavar, formar e impermeabilizar um porão geralmente custa mais do que toda a fundação de uma casa quando se opta por uma laje. Os espaços de acesso reduzidos oferecem um ponto intermediário. Permitem instalar e manter tubulações e sistemas sem o gasto de escavar um porão completo. Com alturas de 2 a 4 pés, facilitam a manutenção sem comprometer a economia. Um porão completo é como comprar uma piscina cheia de concreto. Caro de escavar, caro de manter e sem possibilidade de desfrutá-lo de outra maneira. As vantagens das lajes costumam surpreender. Distribuem o peso uniformemente sobre toda a superfície da casa, criando uma estabilidade excepcional. São menos propensas a afundamentos desiguais ou rachaduras, problemas frequentes em porões que devem resistir à pressão do solo. A umidade, um dos maiores problemas dos porões, praticamente desaparece. Não há paredes subterrâneas que filtram água nem sistemas de impermeabilização que possam falhar. A construção se mantém seca ao se situar acima do nível do solo. A velocidade de construção melhora dramaticamente com fundações simples. Uma laje pode estar pronta para a estrutura em poucos dias, enquanto um porão completo pode levar semanas. Essa rapidez protege os materiais e permite iniciar o trabalho interior mais cedo, acelerando o projeto.
Além disso, as lajes armazenam calor, moderando as variações diárias de temperatura. Combinadas com fogões a lenha ou sistemas de aquecimento simples, mantém a casa confortável com menor consumo de energia. Aquecimento simples e eficaz. Os sistemas modernos de aquecimento central podem ser caros e complicados, com dutos, fornos e contas mensais elevadas. Os Amish optam por uma abordagem radicalmente diferente: um único fogão a lenha e estratégias de design inteligentes. O fogão gera calor de maneira eficiente, irradiando calor uniforme e profundo que supera o ar forçado dos sistemas modernos, sem ressecar o ambiente. A localização central do fogão maximiza a circulação do calor. As plantas abertas facilitam o fluxo natural, eliminando a necessidade de ventiladores ou dutos. Além disso, aproveita-se a luz solar com grandes janelas voltadas para o sul, capturando o calor durante o dia e armazenando-o em pisos de pedra ou concreto, que o liberam lentamente à noite. É como ter uma fogueira dentro de casa, mas que aquece eficazmente todos os espaços. O combustível vem do próprio terreno ou de fontes locais a muito baixo custo: árvores caídas, madeiras de tempestades ou desmatamento. As famílias dedicam alguns fins de semana para cortar e partir lenha suficiente para todo o inverno. Mesmo a cozinha contribui para o aquecimento. O fogão a lenha do lar irradia calor enquanto as refeições são preparadas, otimizando a eficiência energética. Móveis e armazenamento integrados. Em vez de comprar móveis caros, os Amish criam peças sob medida durante a construção da casa. Sobras de madeira de quadros, pisos ou tábuas são transformadas em mesas, camas e unidades de armazenamento. Durante o inverno, quando a construção externa desacelera, eles se concentram em fabricar móveis. Cada peça se encaixa perfeitamente no seu espaço. Os armários, cozinhas e dormitórios são projetados de acordo com a altura dos tetos e a localização das janelas. Isso evita lacunas desconfortáveis ou móveis que não se ajustam. As soluções de armazenamento são integradas desde o início. Despensas, armários e espaços utilitários são planejados como parte da estrutura, maximizando a eficiência e eliminando a necessidade de móveis adicionais. A qualidade do mobiliário Amish supera muitos produtos comerciais. Utilizam-se madeiras sólidas, técnicas tradicionais de montagem e atenção aos detalhes. Não há painéis de madeira aglomerada nem ferragens baratas. Cada peça é feita para durar gerações. Esta integração entre construção e mobiliário economiza dinheiro e cria um lar completo desde o primeiro dia. Espaços projetados com propósito. A filosofia de design Amish se concentra no essencial. Em vez de casas enormes com quartos que raramente são usados, cada espaço tem um propósito. Uma cozinha serve para cozinhar e reunir a família, a sala principal para conviver e receber visitas, os quartos para dormir, e um banheiro é suficiente para todos. Isso limita os gastos e facilita o aquecimento e a manutenção. Cada decisão de design é estratégica. Menos metros quadrados reduzem custos de fundação, estrutura, telhado e aquecimento. Uma casa compacta permite que um único fogão aqueça eficientemente todo o espaço, diminuindo o consumo de combustível. Menos paredes internas significam menos pintura, limpeza e reparos. A redução de banheiros minimiza gastos de encanamento, azulejos e acessórios, sem afetar a funcionalidade do lar. A abordagem minimalista também tem benefícios psicológicos. Menos espaço para preencher significa menos pressão para acumular posses, limpeza mais fácil e mais tempo compartilhado em família. Viver em um lar que oferece tudo o necessário, sem excessos, gera satisfação e conforto. Ferramentas simples e eficazes. Ao contrário da crença moderna, não são necessárias ferramentas elétricas sofisticadas para construir uma casa completa. Os Amish utilizam ferramentas manuais e equipamentos simples: serras de mão, planas, formões e martelos. Essas ferramentas permitem cortes precisos e duradouros sem depender de eletricidade ou baterias. Em alguns casos, utilizam-se ferramentas mecânicas com ar comprimido ou motores a diesel,
evitando a dependência elétrica. Isso agiliza tarefas pesadas sem perder a autonomia de trabalho. As ferramentas manuais são confiáveis, fáceis de manter e fomentam a habilidade artesanal. Sua precisão garante que as estruturas imóveis se encaixem perfeitamente, superando muitas construções modernas feitas com eletricidade. O uso de ferramentas simples também reduz custos. Um conjunto completo de ferramentas manuais custa centenas de dólares, enquanto os equivalentes elétricos podem chegar a milhares, além de requerer manutenção constante. O ruído é minimizado, criando um ambiente de trabalho mais agradável, sem perturbar os vizinhos nem gerar estresse. A portabilidade e durabilidade são vantagens adicionais. As ferramentas cabem em caixas pequenas e se transportam com facilidade. Precisão e maestria com ferramentas manuais. O uso de ferramentas manuais não só reduz custos, mas também ensina e desenvolve habilidades profundas nos artesãos. Cada corte, cada união e cada ajuste requerem atenção e técnica, garantindo acabamentos precisos e duradouros. Ao contrário das ferramentas elétricas, que podem mascarar erros, as ferramentas manuais obrigam a compreender como a madeira se comporta e como aplicar a força corretamente. Este conhecimento se transfere naturalmente para a fabricação de móveis, reparos e outros projetos do dia a dia. Autonomia e confiabilidade. Ao depender de ferramentas simples e fontes de energia locais, os Amish garantem que a construção e a manutenção de suas casas sejam independentes de serviços externos. Não há cortes de eletricidade que interrompam o trabalho, nem falhas de motores elétricos que parem a construção. A confiabilidade dos sistemas manuais e mecânicos simples garante que os projetos sejam concluídos sem contratempos. Aquecimento integral e planejamento energético. O fogão a lenha central, combinado com técnicas passivas de aquecimento, mantém a casa quente durante todo o inverno. As janelas voltadas para o sul capturam a luz solar, enquanto os pisos de pedra ou concreto acumulam calor e o liberam lentamente. Esta estratégia permite reduzir o consumo de lenha, otimizando a eficiência energética. A cozinha contribui para o calor geral da casa, o que transforma cada preparação de alimentos em um aporte adicional ao aquecimento. Os sistemas elétricos convencionais geralmente requerem dutos, filtros e manutenção constante. Os Amish eliminam esses gastos e complicações, confiando em soluções simples e sustentáveis. O fogão a lenha, o design aberto e o planejamento da luz solar se combinam para criar uma casa confortável, sem depender de sistemas modernos caros. Aproveitamento do espaço e armazenamento funcional. Cada metro quadrado de uma casa Amish tem um propósito. Os espaços de armazenamento são integrados diretamente na estrutura. Armários, despensas e áreas de serviço são projetados para maximizar a funcionalidade sem ocupar cômodos adicionais. Isso evita o desperdício de espaço e elimina a necessidade de móveis suplementares, reduzindo ainda mais os custos. A fabricação de móveis sob medida permite que cada peça se encaixe perfeitamente no seu lugar, aproveitando ao máximo as dimensões e características da moradia. As mesas, camas e prateleiras feitas com madeira restante da construção não só economizam dinheiro, mas também oferecem qualidade superior ao disponível no mercado, utilizando técnicas tradicionais de montagem que garantem durabilidade. Design inteligente e limitado. A filosofia Amish se concentra na eficiência e funcionalidade. As casas não têm cômodos desnecessários nem espaços de luxo que raramente são utilizados. Uma cozinha multifuncional, uma sala principal, dormitórios suficientes e um banheiro são suficientes para atender todas as necessidades familiares. Essa limitação consciente reduz os custos de construção e manutenção, facilita o aquecimento e promove a convivência familiar. Cada decisão de design tem um propósito. Menos metros quadrados implicam menos material para fundações, estrutura, telhado e aquecimento. Menos paredes internas significam menos quantidade de tinta, limpeza e reparos.
O número limitado de banheiros reduz significativamente os gastos com encanamento e azulejos. Essa eficiência também influencia no conforto de viver. Espaços menores facilitam o aquecimento e o controle da temperatura, tornando a moradia mais acolhedora. Manutenção simplificada e economia contínua. As casas Amish requerem muito menos manutenção do que as construções modernas. Sem porões úmidos ou sistemas elétricos complicados, os problemas comuns das casas contemporâneas desaparecem. A construção simples e robusta minimiza a necessidade de reparos frequentes. Os telhados simples e os designs retangulares facilitam a conservação da estrutura ao longo do tempo. A combinação de fogões a lenha, isolamento eficiente e aproveitamento da luz natural reduz as despesas mensais. A independência energética elimina contas de eletricidade, aquecimento ou serviços, mantendo o orçamento familiar mais equilibrado. Cada elemento da casa é projetado para durar e funcionar com mínima intervenção, reforçando a filosofia de sustentabilidade e economia contínua. Uso estratégico de materiais e recursos. Os Amish maximizam cada recurso disponível. A madeira recuperada de estruturas antigas, janelas e portas reutilizadas e sobras de construção são transformadas em elementos funcionais e estéticos. Cada peça de material tem um propósito e é reutilizada, evitando desperdícios e reduzindo custos. O foco em materiais de alta qualidade, mesmo que reciclados, assegura durabilidade e beleza. As madeiras mais antigas, originárias de florestas de crescimento lento, são mais densas e resistentes que muitas madeiras modernas. Os materiais reciclados também acrescentam caráter e uma história única a cada lar, fazendo com que cada construção seja especial e personalizada. Construção silenciosa e comunidade unida. A escolha de ferramentas manuais e métodos simples permite trabalhar sem gerar ruídos incômodos, mantendo boas relações com os vizinhos e criando um ambiente tranquilo. A colaboração comunitária fortalece os laços e permite que o trabalho avance rapidamente. Cada membro aporta habilidades específicas, desde carpintaria até ferraria, elevando a qualidade do resultado final. Preparação para o futuro e autossuficiência. Os Amish não apenas constroem casas, criam lares sustentáveis e autossuficientes. O planejamento cuidadoso do aquecimento, iluminação, armazenamento e design assegura que as famílias possam viver confortavelmente sem depender de sistemas externos. Esta autossuficiência estende-se à fabricação de móveis, conservação de combustível e manutenção da habitação, gerando um estilo de vida resiliente e econômico. Ritmo de vida alinhado com a natureza. Viver em uma casa sem sistemas elétricos complexos ou múltiplas fontes de aquecimento obriga as famílias a se alinharem com os ciclos naturais de luz e temperatura. As atividades diárias se adaptam ao movimento do sol e à disponibilidade de lenha, criando um ritmo de vida mais harmonioso e saudável. Esta conexão com o ambiente reforça o senso de comunidade e permite que os lares funcionem de maneira eficiente sem depender de tecnologias modernas e caras. Integração entre construção e mobiliário. A fabricação de móveis durante a construção cria um fluxo de trabalho eficiente. As mesmas mãos que levantam paredes e tetos elaboram mesas, camas e armários. Isso garante que cada peça se ajuste perfeitamente ao espaço disponível, otimizando a funcionalidade e o uso de materiais. Os móveis sob medida, combinados com soluções de armazenamento embutidas, maximizam cada metro quadrado da casa, eliminando a necessidade de adquirir móveis comerciais caros. Otimização do espaço e eficiência energética. O tamanho da casa é cuidadosamente planejado para cobrir todas as necessidades sem desperdiçar espaço. Cada cômodo tem um propósito definido. A cozinha funciona como área de preparo de alimentos e ponto de encontro familiar. A sala principal serve para conviver e receber visitas, os quartos são suficientes para dormir, e um único banheiro atende às necessidades de toda a família. Esse planejamento estratégico reduz os custos de construção
e permite um uso eficiente dos recursos. Cada metro quadrado eliminado significa menos gasto em fundações, estrutura, telhado, pisos e aquecimento. Menos cômodos implicam menor manutenção, limpeza e reparos. A eficiência energética melhora significativamente em espaços compactos. Um único fogão a lenha pode aquecer toda a residência, consumindo menos combustível e mantendo temperaturas uniformes em todas as áreas. Materiais e recursos reutilizados. A reutilização de materiais é central na filosofia Amish. A madeira recuperada de celeiros antigos, janelas e portas de edifícios demolidos, assim como sobras da construção, são transformadas em elementos funcionais para a casa. Isso reduz drasticamente os custos e evita desperdícios, enquanto se preserva a qualidade e durabilidade dos materiais. Os materiais mais antigos, provenientes de florestas de crescimento lento, são densos e resistentes, superando muitas opções modernas. A combinação de materiais novos e reutilizados cria lares com caráter e história, oferecendo um valor estético único que as casas modernas raramente conseguem. Esta prática reflete um profundo respeito pelos recursos e pelo meio ambiente, alinhando-se com princípios de sustentabilidade e economia inteligente. Ferramentas e métodos artesanais. O uso de ferramentas manuais e equipamentos simples é outra estratégia-chave. Serras, plenas, martelos e cinzéis permitem cortes precisos e trabalhos de montagem de alta qualidade, sem depender de eletricidade ou baterias. Em alguns casos, são usadas ferramentas mecânicas com ar comprimido ou motores a diesel, evitando a dependência da rede elétrica. Esta abordagem minimiza custos iniciais e de manutenção. Um conjunto completo de ferramentas manuais custa centenas de dólares, enquanto seus equivalentes elétricos podem ultrapassar vários milhares e requerem reparos frequentes. A durabilidade e a confiabilidade das ferramentas manuais garantem que os projetos sejam concluídos sem interrupções e com resultados duradouros. Construção comunitária e colaboração. A construção de uma casa Amish é um esforço coletivo. Cada membro da comunidade traz habilidades específicas. Carpinteiros, ferreiros, jovens aprendizes e anciãos experientes trabalham juntos, o que acelera o processo e garante qualidade. Essa colaboração promove um senso de pertencimento e orgulho em cada projeto, fortalecendo os laços comunitários. O trabalho em equipe permite erguer paredes e telhados em dias que normalmente levariam semanas com uma equipe convencional. Além disso, reduz drasticamente os custos de mão de obra, permitindo que os recursos sejam concentrados em materiais e acabamentos de qualidade. A coordenação e o planejamento são fundamentais, assegurando que cada fase da construção seja realizada com eficiência e precisão. Autossuficiência e sustentabilidade. Cada lar Amish é projetado para ser autossuficiente. O aquecimento através de fogão a lenha, o aproveitamento da luz natural, a coleta de madeira e a fabricação dos próprios móveis garantem que a família dependa minimamente de serviços externos. Essa independência protege contra aumentos de custos, falhas na rede elétrica e problemas de manutenção que afetam as casas modernas. A autossuficiência se estende a todos os aspectos da vida: planejamento de atividades de acordo com o ciclo solar, armazenamento eficiente de alimentos e recursos e cuidado com a lenha para aquecimento. Este estilo de vida promove a resiliência, a disciplina e uma conexão profunda com o ambiente natural. Design funcional e minimalista. O design das casas Amish foca na funcionalidade. Não há cômodos desnecessários nem elementos decorativos que compliquem a construção. Os telhados são simples, retangulares ou em duas águas, evitando ângulos complexos e erros de execução custosos. As janelas são colocadas estrategicamente para maximizar a luz e a ventilação, usando dimensões padrão que facilitam a instalação e reduzem custos. Cada escolha de design tem um propósito prático. As cozinhas integram armazenamento e espaço de trabalho. Os quartos são planejados de acordo com as necessidades reais. Os banheiros são funcionais e suficientes. Esse planejamento consciente
assegura que o lar seja confortável e eficiente, sem gastos supérfluos. Móveis integrados e personalizados. Os móveis são fabricados durante a construção, utilizando materiais sobrantes e ferramentas manuais. Cada peça se adapta perfeitamente à sua localização, otimizando espaço e funcionalidade. As estantes, mesas, camas e armários são robustos, duráveis e feitos sob medida, evitando a necessidade de móveis comerciais caros. Esta integração entre construção e mobiliário garante coerência estética e funcional. Os móveis incorporados maximizam a eficiência do espaço e facilitam a organização da casa. A qualidade de cada peça reflete a habilidade e atenção aos detalhes dos artesãos, assegurando que os lares sejam tanto belos quanto funcionais. Ritmo de vida natural e saudável. Viver em um lar projetado sem dependência elétrica obriga as famílias a seguir os ciclos de luz natural. As atividades diárias se adaptam ao movimento do sol e à disponibilidade de recursos, como a lenha. Isso fomenta hábitos saudáveis, melhora a qualidade do sono e cria um ritmo de vida mais conectado com a natureza. O planejamento da construção, aquecimento e armazenamento promove uma relação consciente com o ambiente. Cada ação tem um propósito, desde cortar lenha até acender o fogão, gerando um estilo de vida equilibrado e sustentável. Redução de custos e eficiência econômica. Cada decisão de design, cada escolha de material e cada método de construção tem um impacto econômico direto. Evitar sistemas elétricos complexos, minimizar o tamanho da residência, reutilizar materiais e fabricar móveis próprios reduz consideravelmente os custos de construção e manutenção. A eficiência se estende a longo prazo. Menor consumo energético, menos reparos e maior durabilidade de materiais e móveis. As famílias mantêm um lar confortável e funcional sem depender de empréstimos, bancos, nem serviços externos, demonstrando que a construção inteligente e planejada pode ser econômica e sustentável. Foco no essencial. Finalmente, a filosofia Amish centra-se no que realmente importa: funcionalidade, durabilidade e conforto. Cada espaço, cada móvel e cada recurso são utilizados de maneira eficiente. As casas não têm luxos desnecessários, mas oferecem tudo o que uma família precisa para viver bem. Essa simplicidade estratégica permite criar lares duradouros, sustentáveis e acessíveis, adaptados à vida diária sem excessos nem complicações. Se você gostou deste vídeo e é um apaixonado pela cultura Amish, com certeza vai adorar este outro. Não se esqueça de dar like e se inscrever para não perder nenhum vídeo da maior comunidade Amish de todo o YouTube.